Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Afieldcast. Gustavo Rezende por aqui, host desse Afieldcast, junto com ela e sempre ela, Nath Superti, que além de empresária, além da minha sócia, minha esposa, também agora é a mamãe da Sofia. Yeah. Bombom, até eu tenho que pegar esse bombom do Gustavo, Bombom, né? eu já abasti bombom. Não, bombom, eu tô Eu usando esse bombom. já aposentei a chuteira do bombom. Nath Superti, sócia na vida e nos negócios do Gustavo Rezende, um prazer estar aqui Sempre é. sempre nessa parceria na vida e nos negócios, para a gente levar conteúdo para vocês de maior qualidade sobre empreender com liberdade. Show. E o tema de hoje... Olha, o tema de hoje... Eu só quero fazer uma provocação. O tema de hoje foi o nosso conteúdo até hoje na história. Nós estamos a 2020, 2021... Menos, né? 2 anos e pouco. 3 anos. Não, 2020, 2021 e 2022. Isso. Nós estamos há 3 anos no mercado digital. E esse foi o conteúdo que teve mais visualização, engajamento. E polêmica. E polêmica. A polêmica. Você é empreendedor ou você é empresário? Essa é a polêmica. E aí a gente fala, o que é ser empreendedor e ser empresário? Na nossa concepção, tem uma enorme diferença. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Se você realmente é um empreendedor ou você é um empresário. Show, show. Antes da gente começar, eu quero aproveitar a oportunidade. Se você olhar aqui na tela, Greg, corta aqui, ó. Vocês vão ver que o nosso Afieldcast, o nosso nome Afield, a gente acabou de acrescentar mais uma letra no Afield, que é o E. O que é o E? Para quem está chegando pela primeira vez, talvez não sabe nem o que é o Afield, entenda que o Afield ele é um acrônimo. Acrônimo é uma palavra que é formada pela junção de outras palavras, tá? Então, o que significa Afield? Eu já vou explicar o E, tá? Eu falei tudo isso só para falar do E, mas para quem está ouvindo pela primeira vez. Então, o A é o A da autonomia, o F é da flexibilidade, o I é o I do impacto, sabe? Se realmente impactar cada vez mais pessoas de forma positiva e contribuir para que essas pessoas possam, né, realizar o sonho delas. O E é a eficácia, ou seja, fazer mais com menos. Todo mundo sonha com isso, né? Ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Esse é o conceito do E da eficácia. O L é da liberdade, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade de escolhas. E a gente acrescentou no final do ano passado, então você está vendo agora em primeira mão, o E no nosso Afield. Eu pulei o D. O D é o D do digital. Ok? E o E, o que é o E, Gustavo? É o E da espiritualidade. Quero dizer o seguinte para você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Acredite, dá para ir sem Deus? Eu já fui e não aconselho para ninguém. A espiritualidade eu vejo que ela é cada vez mais um alicerce, independente da sua religião. Não estou falando de religião, estou falando sobre fé, para poder te fortalecer para onde você quer chegar. Então lembre-se disso. Dá para ir sem Deus? Eu fui... Não funcionou, não gostei, e hoje eu sempre aconselho, cuide da sua espiritualidade, porque de nada vale um homem ganhar o mundo se ele ao mesmo tempo perder a alma. Poderíamos quase que encerrar por aqui, hein? Boa. Mas agora vamos para o nosso tema, empreender, ou empreendedor ou empresário, né? Eu já ia falar com empreender com liberdade, que é o que a gente mais fala. Mas hoje, você é empreendedor ou você realmente é empresário? Quem você é na fila do pão? E aí, Gustavo? Como que a gente vai começar com essa polêmica? Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nem todo mundo que é um dono de empresa é um gestor, certo? Ok. Nem todo mundo que é dono de empresa é um gestor. Por quê? Porque não necessariamente você pode ser dono de um CNPJ, você pode ter o seu nome num papel, mas isso não significa que na prática você aplica técnicas de gestão, que na verdade a grande maioria não aplica. Tá fazendo pelo achismo, pelo feeling, correndo feito um louco e achando que tá fazendo gestão. É mais dono de empresa do que gestor. Pegando esse gancho, eu falo também que nem todo dono de empresa é líder. É isso aí, Né? Porque a gente fala sobre gestão, mas nem todo dono de empresa é líder. Líder, quem é de fato o líder, né? Chefe ou líder? Tem até um memezinho sobre quem você é, chefe ou é líder? Líder é aquele que lidera e tem várias questões de exemplo, realmente inspiração, principalmente no século XXI, em 2023, na nova geração, no novo mundo.
né? O que é liderar também, né? Então, um dia a gente pode falar sobre isso, que não é um conceito aqui. Mas, de fato, sabe o que é engraçado? Que a grande maioria dos donos de empresa acham que são líderes. Ou as pessoas, não, liderança eu não preciso, tá tranquilo. Mas na hora que vai ver mesmo, ixi, xinga funcionário, não tem retenção, retenção de colaboradores, não tem a questão, as pessoas não se inspiram. Às vezes ele lidera, gerencia pelo medo, né? Então, de fato, não é um grande líder, não é um verdadeiro líder desse novo século, desse novo mundo, né? Mas só pegando esse gancho, mas a gente voltando lá. Então, E aí? voltando para nossa essência, se nem todo dono de empresa é gestor, é a mesma coisa que analogia. Nem todo empreendedor é empresário. Eu entendo que todo empresário é empreendedor, mas nem todo empreendedor é empresário. Gustavo, então o que você está querendo dizer é que empresário, se a gente fosse olhar para uma escalinha de evolução, é um nível acima? É. Por quê? De uma forma muito simples. Eu acredito que o empreendedor é alguém que tem uma boa ideia e transforma isso em um negócio para resolver um problema. Ok? O empresário é uma pessoa que tem a capacidade de construir um negócio que seja lucrativo, que seja maior do que ele, que seja próspero. Então, eu posso criar produtos para resolver problemas, sendo empreendedor, mas não sendo, na prática, um empresário. Ok. E sabe o que é interessante? Porque tem muitas pessoas que acreditam que só de abrir um CNPJ eu já sou empresário e sou empreendedor, né? Ou tem muitas pessoas que falam que ser empreendedor é todo ser espírito, que essa parte é a mais importante. Mas eu acredito que faça realmente sentido o que você trouxe, é o que eu acredito também, que o empresário, de fato, que pensa no negócio, que pensa além de muitas coisas, a gente vai falar algumas características do empresário e do empreendedor. Na minha visão é essa. O empresário, ele pensa muito além e ele é empreendedor, ele tem espírito empreendedor, mas nem todo empreendedor é empresário. E quer ver um exemplo muito básico disso, da diferença entre empreendedor e empresário? Eu vejo que o empreendedor, ele numa máxima, muitas vezes ele é tão apaixonado pela solução que ele acaba sendo um cara que centraliza muito mais, ok? Qual que é a diferença entre, né, tem várias, mas uma diferença entre empreendedor e empresário. O empreendedor muitas vezes é um cara que é muito bom para fazer, ele é quase que um bom funcionário, sabe um funcionário de luxo? Mas que na prática, quando a gente vai pensar o empresário é um cara que vende horas ou compra horas? É um cara que compra horas. Então, ele pega um produto e ele transforma isso em um negócio. Só que o empreendedor, muitas vezes, ele é tão apaixonado pela solução que ele não consegue sair do operacional. Então, eu acho que um dos grandes pilares da diferença entre empreendedor e empresário, numa máxima, é a mentalidade. É a mentalidade de como você monta o seu negócio, como você gerencia o seu negócio, como você investe no seu negócio. E isso são coisas que a gente vai falar ao longo desse nosso bate-papo aqui hoje. E aí, antes de chegar nesse ponto, eu queria saber da onde que você tirou essa análise, né? Por que você acredita que todo empreendedor nem sempre é empresário? Basicamente pela minha experiência do que eu vejo no dia a dia no mercado, sabe? Atendendo várias empresas, atendendo vários empresários e sendo também, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui, né, eu sou um empreendedor, eu sou um empresário. Então, o que que eu vejo? Eu vejo que existe uma diferença muito grande. Por exemplo, você vê que um empresário é uma pessoa que olha números, é uma pessoa que treina equipes, é uma pessoa que pensa como é que se pode expandir o negócio, é uma pessoa que pensa em montar uma empresa para que daqui a pouco, se for possível, para que ele possa vender. Já o empreendedor é aquela pessoa que ela está ali com o produto, ela criou um negócio muitas vezes pela necessidade e ela está no dia a dia correndo feito um louco, se matando para fazer aquilo acontecer. Então, o que eu mais vejo no mercado são pessoas que entram... Olha que loucura isso, é forte. O que eu mais vejo são pessoas que entram no mercado para poder empreender e ter a liberdade. Mas se engana. Quando você não consegue subir no nível do empreendedorismo, você vai encontrar tudo, menos a liberdade. Saquei. E sabe o que é mais interessante? Então, a gente vai trazer essa questão de empreendedor e empresário. Eu vejo que a maior diferença, né? Então, na minha experiência, eu acho que sou filha de empresários, né? E eu acho que eu
na minha jornada inteira, eu sempre acompanhei isso. E depois eu acabei, né, me casando com um empresário e aprendo muito com ele diariamente. E isso é uma sacada que eu comecei a ter, a conversando com as pessoas cada vez mais, atendendo em mentorias, atendendo em consultorias. E, né, não sei se vocês, para quem está chegando agora, ou quiser ver nos podcasts anteriores, eu falei como que era a minha jornada profissional. Eu não era consultora e nem mentora. Me tornei consultora e mentora, estudei bastante, mas principalmente eu acho que eu devo aprender por osmose, né? Eu aprendo só ouvindo o Gustavo, aprendo o que ele ensina para os clientes, acompanhando, e também na prática, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu gosto, é falar só daquilo que de fato eu faço e aprendo e aplico. E ser empreendedora, eu já fui muito empreendedora. Eu acho que desde pequenininha, assim, sabe? Eu acho que quase todos nós brasileiros somos empreendedores, por natureza, sabe? E eu concordo. E a gente tem esse espírito de empreender, Inventar mas nem moda. todo mundo. O ser empreendedor, na minha visão, é aquela pessoa que vê possibilidades de criar um negócio e ter liberdade. Como você falou, a maioria dos empreendedores querem liberdade. Opa, tem um negócio aqui. Ah, eu sou boa nisso, então vou fazer. Não, pra vocês terem noção, eu já fui empreendedora vendendo pão de mel, já fui empreendedora vendendo saquinho de sal grosso, banhos de sal grosso de final de ano. Acredita nessa, Greg? Eu vendia na feirinha do Lago da Ordem, na Paulista. Eu era empreendedora, entendeu? Sim. E isso olha, eu fazia isso, porque eu fazia os saquinhos de banho de sal grosso com algumas ervas para dar de presente de final de ano, pessoal. E depois eu falei, não, isso aqui dá para mim vender também todo final de ano. Aí a gente queria casar, né? Então a gente, depois uma história nessa, queria casar, então eu falei, eu vou juntar dinheiro aqui. Então eu fui empreendedora, eu acho que em vários níveis também, né? De fazendo negócios e tudo. Então, hoje, eu acho que eu tenho um espírito empreendedor e que onde que eu chego, eu vejo oportunidade. Opa, ser empreendedor Esse é é, bom, gente. Nós esse é o temos que espírito. lembrar de uma coisa. Nós estamos falando a diferença entre ser empreendedor e ser empresário. Mas não acha que ser empreendedor é ruim. Ser empreendedor é bom. Assim como, por exemplo, quando você vai fazer uma capoeira, você vai fazer um karatê, tem lá a faixa que começa, a faixa branca. Quando você passa de faixa, significa que a faixa branca é ruim? Não. Significa só que aquilo foi um nível para você alcançar um próximo nível. Então, ser empreendedor é uma dádiva. Agora, ser empresário É é um outra próximo coisa. nível. Então, eu acho que o espírito empreendedor vem daí. Nem todo mundo é empreendedor. Pode ser que todos os brasileiros tenham espírito empreendedor, mas nem todo mundo é empreendedor aqui no Brasil, porque eu vejo pessoas que não conseguem enxergar as possibilidades além daquela caixinha. E daí eu até falo, a gente pode falar daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, que se você nunca leu, compensa ler, que ele fala sobre a questão financeira da corrida dos ratos, e ele ensina muito sobre o empreendedorismo ali também, mas eu vejo muito conectado ao empreendedorismo, onde que muitas vezes a gente tá igual aqueles burros que fica com o negocinho aqui do lado, só que esquece de olhar as possibilidades. E tem tanta possibilidade de olhar, porque é o que você falou. Muitas vezes o empreendedor também fica focado ele acaba sendo tão operacional que ele é focado na solução, ele é apaixonado pela solução. E ele esquece de olhar a dor, o Business, problema, né? pro business. Lembre-se que ser empreendedor, se a gente fosse falar uma máxima, ser empreendedor é você resolver um problema, ser empresário é você montar um negócio, é você construir um negócio. Boa, mas já vamos chegar nessa parte do empresário. Só quero separar do empreendedor aqui, que na minha visão, esse espírito empreendedor é quando você começa a ver possibilidades de empreender sem trabalhar para alguém. Né? Você tem um espírito empreendedor de vender, de criar um produto, criar um serviço. Você pode fazer do que quiser. Né? Abrir uma loja, abrir algum espaço físico, abrir algum espaço digital e ganhar um dinheiro. Um autônomo, muitas vezes. E a gente tem muita informalidade no Brasil. Porque nós somos, como você falou, muito empreendedores. Entretanto, contudo, todavia, todo empreendedor muitas vezes não é empresário. E aí que é o tendão de Aquiles. Só porque eu abri um CNPJ, um MEI, né, que hoje a gente tem um MEI, que o governo trouxe para sair um pouco da informalidade, não quer dizer que a pessoa de fato é empresário. Então, aí eu quero te passar essa bola na tua visão. Fale para mim algumas características do que fato para você, Gustavo Rezende, dessa toda a sua jornada. Eu acho que é o quê? 11 anos de jornada?
E o que você acredita quais são as características do empresário Boa. mesmo? Ou empresário visionário, que a gente chama, Que é um próximo nível. que é um próximo nível. Eu acho que tem algumas questões. Vamos falar assim, que eu vou passar aqui não necessariamente é um ranking, não é uma ordem de mais importante para menos importante. Mas uma coisa que eu vejo muito forte em empresário, que difere um pouco do empreendedor, o empreendedor muitas vezes, ele é aquele cara que tem uma cabeça fechada, sabe? É aquela pessoa que quando você vai falar algo, ele já acha que sabe sobre as coisas. E teve uma passagem uma vez que eu tive junto com um dos maiores empresários de Brasília, um cara extraordinário. E o que me chamou mais atenção nele, Nath, foi que ele me falou que participava de vários cursos. Eu lembro que ele falou que tinha mentoria, ele foi, tinha evento no online, ele participava. E aí, olha o que aconteceu. Esse cara um dia, esse empresário de Brasília um dia, ele ia, nós temos a mentoria Visionários, ele falou, cara, eu posso participar? Eu posso entrar para participar? Eu falei assim, mas cara, o que você quer participar? Ele falou, não, eu só quero entrar para assistir, ouvir e aprender. Eu fico até com a câmera fechada. Isso é mentalidade. Então, o empresário, ele sempre está buscando novos conhecimentos. Ele assume que, cara, eu não sei tudo e tem gente que sabe mais do que eu. Não se trata se a pessoa é mais nova ou mais velha do que eu, se tem mais dinheiro ou menos dinheiro do que eu, mas tem coisas ali que ela pode ter valor para me entregar. Empreendedor é eu sei. Empresário é eu só sei que nada sei. Essa é uma primeira característica. Uma segunda característica que eu vejo de diferença entre empreendedor e empresário, eu vou dar um exemplo básico. Quando eu comecei a minha primeira empresa de consultoria, lá em 2014, eu lembro que os primeiros resultados que a gente foi tendo no nosso negócio, o que a gente fez? A gente começou a contratar mais pessoas. Então, um perfil de empresário, ele faz o seguinte, ele faz investimento, ele pega dinheiro e ele investe em pessoas, em tecnologia, em processos para poder fabricar mais dinheiro. Já muitas vezes a pessoa que tem um perfil empreendedor, ela pegou um negócio que ela tinha uma ideia boa na cabeça dela, ela começou a gerar aquele negócio, está gerando dinheiro, ela está pegando dinheiro e pondo no bolso. Então, está atrelado também a forma como você, o quê? Administra o negócio. Na minha visão, empresário, ele sempre olha pelo seguinte, como é que eu posso fazer com que dinheiro faça mais dinheiro? E antes que você sofra pensando assim, putz, nossa, mais dinheiro, que assunto chato. No ano passado, em Vancouver, a gente esteve em Vancouver em junho, e teve uma pessoa que é considerado hoje, né, o maior especialista em vendas de high ticket do mundo, o cara é sinistro, chamado Dan Locke, e ele falou o seguinte, ó, que eu fui questionar, eu falei, cara, mas dinheiro, né, a gente fala tanto de dinheiro, ele falou assim, opa, não sofra com isso, porque quanto mais dinheiro o seu negócio gera, mais propósito você vive. Então, a segunda coisa que eu vejo é que empresário, ele pensa em dinheiro para fabricar mais dinheiro. Empreendedor pensa em dinheiro para somente pagar suas contas no final do mês. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu já tive em algum momento, numa situação na minha caminhada como né, empresário, aonde que a minha empresa faturava legal, era uma empresa que naquele momento assim estava faturando seus 200, 250 mil por mês, e de Prolabore naquela época eu tirava, sei lá, R$4.500 por mês. Isso é uma coisa que eu não faço mais, estou abrindo um parênteses aqui, eu não faço mais. Hoje em dia eu aprendi uma coisa, antes eu achava que o CNPJ tinha que crescer e o CPF tinha que se fuder. Hoje em dia eu não tenho mais essa mentalidade. O CNPJ tem que crescer? Claro que tem. Mas o CPF também tem que crescer. O CPF também tem que estar saudável. O CPF também tem que prosperar. Porque se o CPF não cresce, se o CNPJ também não dá sustentação para o CPF crescer, sabe o que vai acontecer daqui a pouco? O CNPJ é reflexo do quê? Do CPF? Do CPF. Se o CPF não está crescendo, o que vai acontecer? O CNPJ não cresce mais. Aonde eu quero chegar? Então, eu não sou nem cá e nem lá. Eu não acho que você tem que ganhar pouco, mas ao mesmo tempo eu não acho que você tem que sangrar a empresa. Mas se você quer pensar em uma forma como empresário pensa, não me veja como um custo. Eu quero ganhar em cima do resultado que eu gero. Isso é pensar com uma cabeça de empresário. Boa, maravilha. Até anotei aqui que você trouxe, que eu quero trazer alguns pontos, né? Eu gostaria de ouvir as pessoas que estão aí, ó, que você está nos assistindo. Qual que, na sua visão, é a diferença entre empreendedor e empresário?
Você, por exemplo, você se considera mais empresário, empreendedor? Deixa aí os seus comentários. Talvez você não se considere nenhum dos dois. Também não seja tão autocrítico ou tão exigente com você mesmo. Mas é importante a gente ter essa reflexão. Você precisa saber aonde que você está. O primeiro passo é saiba onde você está. E aí, a partir daí, você vai conseguir analisar e tomar decisão para fazer a movimentação. Sabe que, então, aproveitando só, né, que o Gustavo trouxe, ele trouxe bastante coisas de que qual é a característica, já para explodir a cabeça aqui, né? Se você é empresário, ou você é empreendedor, empreendedora. Então, olhar para isso. E eu vejo muito isso. Quando eu começo a conversar com as pessoas, principalmente o meu maior nicho são as mulheres, eu vejo que, primeiro, muitas vezes elas não se consideram empresárias. E eu acho que o primeiro ponto é você saber o que é ser empresária. Muitas vezes são autônomas, têm uma ideia, é empreendedora, tem uma coisinha, mas não se considera empresária. Se você vai perguntar qual é a sua profissão, você fala, cara, eu sou empresária. Não autônoma, especificamente, e é o que ele trouxe aqui, né? A mentalidade. Então, tudo começa na mentalidade. Por isso que eu falo, uma pergunta que eu sempre conecto. Você é empresária ou você é empreendedora? Você se reconhece como empresária? E a limitação do empreendedor, ele é limitado financeiramente. Até, tipo, os ganhos do empreendedor sempre serão limitados. Do empresário, não. Esse é, para mim, uma das maiores características. Porque a gente estava falando de dinheiro, que é os ganhos, né? Dinheiro gera dinheiro. Essa é a sacada. O empresário, ele é multifocal. Ele pensa, muitas vezes, principalmente hoje, quando eu converso com empresários, eu tenho alguns ali que eu conheço, ele pensa no ecossistema, ele pensa no cliente. Por exemplo, eu faço uma coisa, eu posso vender 2, 3, 4, 5 coisas e criar um ecossistema. Vejo oportunidades em tudo, onde que eu posso gerar mais negócios. Então, esse é a maior característica do empresário, né? De pensar no multifocal e olhar nas possibilidades infinitas que começam na mentalidade. E o empreendedor, ele é muito unifocal. Eu vou lá, vamos dizer. Gente, isso que ela está dizendo é muito forte. Você consegue gravar essa história? Consigo. Então segura ela. Ela tá grávida. Massa, essa conversa tá massa. Que eu tô grávida, ela fala assim, não me corta não, porque eu esqueço as coisas. Gravou a história? Não, mas pode... Tá. Para pensar o seguinte. Ontem eu tava conversando com uma pessoa. Eu vou te falar a situação, é você que tá aqui. Você que tá me ouvindo aí, você que tá assistindo, a Nath vai estar aqui, vai responder o que vocês acham. Essa pessoa, ela vende muito. Ela, quase que sozinha no mês passado, desculpa, mês de janeiro, ela vendeu sozinha 800 mil reais. Ok? 800 mil. 800 mil, sozinha. Ela olha o financeiro? Não. Ela lidera o time? Também não. Ela trabalha a parte de gestão da empresa? Não. Ela olha os processos? Não. Ela pensa em tecnologia para fazer automação? Não. Ela sabe? Não. Ponto de equilíbrio? Não. Não. Pergunta. O que essa pessoa é? Na minha visão, é empreendedora. E é uma baita de uma vendedora. Para mim, ela é uma vendedora. Então, o que eu quero dizer? Tem muita gente hoje que está na empresa, isso é forte. Tem muita gente que está na empresa hoje que o cara é bom, ele é vendedor. Ou ele é um operador de máquinas. Ou ele é um administrativo. É um cara que tem uma experiência profunda no financeiro. Só que ser empresário é você ter uma visão sistêmica. Você tem que entender como é que essas rodas giram. Você tem que entender, cara, mas eu sou empresário, então vocês estão falando que eu preciso entender de ponto de equilíbrio? Precisa. Então vocês estão falando que eu preciso entender de formação de preço? Precisa. Eu preciso entender alguma coisa de marketing digital? Precisa. Você não vai operar, mas você precisa entender. Então, hoje, na pequena empresa brasileira, o que eu mais vejo não é nem talvez empreendedor. Eu vejo ótimos vendedores que são donos de empresa. Eu vejo ótimos financeiros que são donos de empresa. Não, a gente chama de empresários de luxo, né? Funcionários de luxo. São funcionários de luxo. Eles talvez, assim, ainda estão até quase que um passo antes de ser empreendedor. Brincadeira à parte, eles são empreendedores. Mas a provocação que eu quero trazer para você que está assistindo, e para mim que eu me faço também. Cara, será que eu sou um empresário? Ou será que eu sou um vendedor da minha empresa? Ou será que eu sou um operacional de entrega da minha empresa? Ou será que eu sou o financeiro da minha empresa? Empresário tem que ter uma visão sistêmica e entender como é que essas rodas giram. Por quê? Para fechar. Eu embalei, vocês se lascaram. Uma empresa que está vendendo muito é um bom negócio? Sim.
Depende. Eu já vi Depende. empresa vendendo muito e quebrar. Uma empresa que está vendendo pouco é um bom negócio? Depende. Por quê? Porque envolve N fatores. Você não pode olhar uma empresa só por vendas, assim como você não pode olhar uma empresa só por marketing ou só pelo financeiro. Consequentemente, para você ser empresário, você tem que desenvolver conhecimento. É por isso que é difícil ser empresário. É difícil. Ser empreendedor é fácil. Agora, fácil não. Porque ser empreendedor também é um desafio gigante. Mas ser empresário não é para qualquer um. Então, possivelmente, a sua cabeça já tá explodindo aí, falando, caramba, eu sou empreendedor, eu sou empresário. Como é a minha mentalidade? Calma, segura aqui com a gente, que a gente vai continuar explodindo a sua cabeça, porque tudo começa na mentalidade, na consciência. Se você sacar a consciência aqui e se entender em qual caixinha você tá se encaixando, você vai conseguir entender o que você precisa fazer para mudar esse jogo, que é possível. A gente faz isso direto. Aproveitando, aqui no meio do podcast, eu vou fazer um merchan, que dentro do Afield Group, nós temos os Somos Visionários, que é um produto nosso, que nós criamos exatamente ao ano passado, para especificamente ajudar todos os empreendedores a se tornarem empresários. Tornar um CPF, um CNPJ maior que um CPF. Então, esse é o merchan. Se você quer saber um pouco mais, manda mensagem pra gente, a gente senta com vocês, explica. É um mastermind para empreendedores que querem realmente ser empresários e que querem empreender com liberdade, ter mais lucratividade, que quer entender tudo isso com conhecimento, mentalidade e ambiência. São esses 3 pilares que a gente entrega para vocês. Nós já estamos entregando isso há mais de um ano. Todos os nossos alunos possuem resultado, isso é incrível. Até falo pro Gustavo, eu fico besta de ver, até aqueles que fazem mais ou menos conseguem ter resultado. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, quer entender, quer ter acompanhamento do Gustavo, da nossa equipe, estar nessa ambiência, ter essas mentalidades, saber o que você precisa de explodir de cabeça para abrir essa cabeça aí e explodir. Segundo, ter conhecimento prático aplicado e uma ambiência, conversa com a gente que a gente te coloca nesse grupo, beleza? Fechando o merchan aqui dos visionários, né? Gostou? Toca o sino, toca o sino. Vem pro lado de cá que você vai fritar a sua cabeça se você não tiver resultado. E aí, voltando no ponto que eu tava falando, que eu vejo muitas mulheres, e agora eu vou falar das minhas dores, né? Principalmente eu agora, gestante, eu vejo muitas mulheres, e a gente fala muito sobre empreendedorismo feminino, que isso realmente está trazendo muita liberdade para as mulheres. A gente vem conquistando muitos espaços, tem um índice altíssimo aí de mulheres, depois eu posso pegar, de abrindo CNPJs, MEIs, empreendendo, porque muitas vezes elas também querem liberdade para estar com os filhos, elas têm uma capacidade muito incrível. Ocorre que elas acabam ficando na janelinha do empreendedorismo. Quando uma mentorada, uma pessoa quer ser minha mentorada, vem conversar comigo, eu já deixo desde claro, falo, olha, eu torno você empreendedora e empresária. Isso que eu faço. Ótimo. Porque muitas vezes elas querem falar sobre marketing digital, elas querem estar é fácil querer ser digital influencer, quer vender um infoproduto. Gente, a gente já falou sobre digital, a gente vai continuar falando sobre digital. Você acha que é fácil estar no digital, mas não é. E muitas das pessoas que entram no digital acham que é fácil vender um cursinho ali na internet. Não é sobre isso, é sobre ser empresário. E aí que eu tava falando. É a gente ser multifocal, ter as possibilidades, pensar além. Isso começa com a mentalidade. Se você só pensa, vamos dar o exemplo de, vamos fazer um sabonete, porque eu já fiz sabonete, gente, olha só, né, artesanal, fazia sabonete artesanal de moringa, e já vendia também. Então, eu produzia, eu fui assim, eu presa, né, eu produzia e vendia. Naquela época eu era empreendedora, eu não era empresária não, porque a empresária, ela pensa naquilo em escala. Então, primeiro, uma das coisas que você não falou e eu faço, eu penso aquilo em escala, ou penso como que eu vou contratar as pessoas para gerir aquilo. Aquilo tem que ser maior do que você. Ótimo. É um CPF, um CNPJ maior que um CPF. Né? Então, eu até falo que são 2 pessoas. E eu, como eu tenho um background jurídico, eu falo que são 2 pessoas, 2 personalidades jurídicas. CNPJ tem uma personalidade jurídica. E o CPF é outra personalidade jurídica. Quando você entende disso, que são 2 coisas separadas, você separa o seu financeiro, essa é a primeira sacada. Você separa as coisas,
Você separa a sua mentalidade, porque uma coisa é a empresa, outra coisa é o seu CPF. Quando você mistura tudo isso, você é empreendedor, que é o autônomo, que tudo que entra já entra para o seu bolso. Tudo, você não lida com aquele negócio, com aquela ideia, com aquele produto, com aquele serviço, como se fosse um ambiente à parte. Você mistura tudo. Isso é ser empreendedor. Sabe qual que é a sacanagem que eu vejo no Brasil? Cara, a gente não é treinado a isso. Nós vivemos um mercado que é extremamente concorrido, certo? E que nós não temos um treinamento, nós não temos uma formação de como ser sempre. Agora tem, né? Conosco. Mas é assim, como é que você aprende isso? Apanhando. Só que o que que acontece? Quanto mais a gente vai apanhando, menos a gente vai arriscando. E uma coisa que difere um empreendedor de um empresário é a capacidade de assumir risco. O empresário, gente, olha, minha visão. Eu tô falando pra vocês, ó, eu tô disposto a quebrar se for necessário. Eu já quebrei algumas vezes, não quebrei. Tô cada vez mais ouvindo que eu aprendi. Mas se você pega muitas vezes uma pessoa que não tem essa habilidade, não tem essa consciência, ela trava. Então, o empresário, ele está disposto a arriscar, pagar o preço, fazer o que precisa ser feito para chegar aonde ele quer chegar com o negócio. Pega essa sacada então, tá? Quanto que você quer ganhar no seu CPF? Quanto que você quer ser de Prolabore, né? Empreendedor, empresário. Porque a grande maioria das pessoas, a maioria dos empreendedores, na hora eles falam assim, eu quero começar a ganhar 10 mil reais, eu quero ganhar o dobro que eu ganho hoje. Certo. Então, a gente tem trabalhado durante esses 3 anos muito com autônomos a tornar pessoas, como eu já falei, fiz o convite, empreendedores e empresários. Realmente olhar além disso. Só que a pessoa fala assim, eu tô ganhando 7 mil, quero começar a ganhar 15. Até final do ano quero começar a ganhar 10. Começa por aí. Só que elas não sacam que é o quanto que eles querem colocar no bolso deles. Só que para eu colocar 10 mil no meu bolso, 15 mil de Prolabore no meu bolso por mês, quanto que a minha empresa tem que lucrar? Quanto que ela tem que gerar, né? E lucro, né? Considerando não só lucro, né? Porque a gente pode separar um Prolabore de uma lucratividade, que é o que a gente recomenda, que hoje, se você paga o seu salário de 15 mil reais, que é o salário de patrão, né? O Prolabore de 15 mil reais está sendo, às vezes, um funcionário de luxo. E aí você tem que olhar para isso. E aqui a gente considera muito até olhar para os resultados da empresa, que é a lucratividade, que depois você pode olhar para os resultados da empresa e ganhar sobre os resultados, não só sobre o Prolabore, né? Mas o quanto você quer ganhar no seu bolso? E a maioria dos empreendedores acredita que se a empresa lucra 10 mil reais, eu pago os impostos ali, né? Tem algum imposto ou outro, eu vou colocar uns 8, 9 conto, dependendo do imposto, dependendo do que você se encaixa, você vai colocar no seu bolso. Mas não é bem assim o correto. E pode até ser, mas aí sabe o que que acontece numa conjuntura dessa? Quando você está numa conjuntura onde que a empresa ela existe para pagar suas contas, aí você fala, nossa, não, mas isso é bom. Não é bom, porque você está na corrida dos ratos. Você não está construindo um negócio que daqui a pouco, no médio e longo prazo, vai conseguir te dar uma renda passiva, que vai conseguir girar sem você. Você está construindo um negócio que está sangrando ali todo mês para pagar suas contas. E lembre-te uma coisa, olhando para uma visão de empresário, como empresário, a gente tem que sempre lutar pelo curto prazo. É mês que vem, é esse mês, é esse trimestre. Mas como empresário, você precisa olhar assim, cara, aonde que vai estar essa empresa daqui a uns anos? Você precisa começar a montar coisas, criar uma base de pessoas, de processos, de indicadores, de tecnologia que vão te levar para lá. Caso contrário, você sempre vai ficar nessa correria louca. Então, eu vou dar mais uma sacada sobre isso. Presta sua água. Essa garrafa de água. Né? Vamos considerar. Isso aqui eu já tinha sacado, mas eu também aprendi esse exemplo com o Richardson, né? Aquele da água do vendedor lá no Rio de Janeiro. Essa água, basicamente... O Rick. Se você compra essa água,
Você vai comprar essa água no atacadão, possivelmente por R$1. Vamos considerar que você pague R$1 nessa água. Certo. Aí você vai lá, ele fala exatamente esse exemplo. Você vai lá, compra o isopor e o gelo e vai pro sinaleiro, né? Mas vamos considerar que você não está considerando nem o gelo nem o isopor, que ele tem que considerar isso na contabilidade, e você vende a R$3 essa água. Você está lucrando R$2. A grande maioria dos empreendedores pega esses R$2 e faz o quê? Coloca no bolso desse lucro. Ou essa é a diferença. Que esses R$2 não deveriam ir para o seu bolso. Esses R$2 deveriam estar dentro da empresa para gerar o que você precisa gerar e crescer. E fazer com que esses R$3 que você vendeu vire 6, vire 9, E vire aí 12. você compre mais água, você compre daqui a pouco um carrinho, você vai fazendo os investimentos, daqui a pouco você tem vendedores para vender para você. Essa é, assim, é muito simples, um exemplozinho, mas é um exemplo que faz sentido para você. Então, dentro do seu negócio, né? O quanto você está crescendo ou não está crescendo, o que você consegue visualizar além. E aí que é o maior, na minha visão, que mudou muito a minha cabeça quando eu entendi, que eu falei, eu já era empreendedora, que para ser empresária eu tenho que criar algo maior do que eu. Essa empresa, as empresas que eu estou hoje, ela tem que ser muito maior do que eu, que ela tem que ser gerida sem mim. Ela muitas vezes também tem que ser criada para vender. Eu quero vender essa empresa. Então, não ser apegado. Muitas vezes a pessoa cria algo e fala, eu sou extremamente apegado àquela empresa. E a gente pode falar sobre equity, sobre venda, sobre escala. Qual é o tamanho que você deseja sobre aquilo. Mas ter só o desejo, tem muitas pessoas que têm o desejo, eu quero parar de ficar na operação. Tem muita gente, muito empreendedor tem essa dor, viu? Eu quero ficar um pouco menos no operacional e mais no estratégico. Todo mundo quer ficar no estratégico, né? Ou pelo menos acham que... E aí, essa pergunta que eu tenho pra você. Como as pessoas querem ficar muito mais no estratégico e mesmo no operacional? Nath, eu entendi, então, que eu tô muito no operacional. Realmente, eu já sei disso, me cansa muito. Porque eu não consigo fazer muitas coisas, não consigo fazer aí o financeiro direito, N coisas. Eu quero ficar mais estratégico, mas eu não consigo ficar no estratégico, porque as coisas dependem de mim. Certo. Então, a pergunta que eu tenho para você, colocando você no fogo, para dar dica para a galera agora, como sair dessa questão de ser empresário, microempreendedor, na verdade, ser empresário? Olha, boa. Dá os macetes para nós aí. Tá, então vamos lá. A primeira coisa você já falou, é uma escolha. Você tem que falar assim, cara, basta. Eu quero subir de nível. Eu quero pegar mais peso, se isso fosse uma academia. Eu quero subir de faixa, se isso fosse algum esporte específico, ok? Então você tem que escolher. E você tem que entender que para passar de empreendedor para empresário, tem alguns requisitos que você vai precisar. A primeira coisa que você deve ser muito bom para fazer é fazer. Só que a partir de agora, num nível de empresário, você precisa começar a fazer o quê? Com que os outros façam. Mas como que eu faço com que os outros façam? Então você precisa entender o quê? De gestão de pessoas. Você precisa entender o quê? Sobre liderança. Então, não necessariamente é a primeira coisa, mas uma coisa essencial para você sair de empreendedor para empresário é que você tem que entender que você está saindo de um eu indo para um caminho do nós. Saindo de uma conjuntura onde eu faço, eu, e você precisa começar a montar um time. Você precisa começar a montar um time. A segunda coisa, você precisa entender o seguinte, por mais que você monte um time, nem sempre, ou na verdade, quase nunca você vai achar uma pessoa que faz aquilo como você faz. Por quê? Porque como empreendedor você tem uma paixão pela solução. Dito isso, como é que você vai fazer com que as pessoas façam aquilo que você faz hoje dentro de algum limiar que é aceitável? Processo. Então você precisa começar a mapear alguns processos na sua organização. Terceira coisa, já falamos aqui hoje, comece a olhar mais dados. Porque olha o conceito, se eu quero ser mais estratégico, se eu quero sair do operacional e ser mais estratégico, eu preciso começar a acompanhar mais dados. Gustavo, quais dados que eu tenho que olhar? Vamos falar alguns básicos aqui. Você tem que acompanhar faturamento. Você tem que acompanhar como é que está o seu ponto de equilíbrio, como é que está a sua margem de venda. Você precisa saber como que está o seu volume de vendas, que muitas vezes é diferente de faturamento, a quantidade de leads que você está gerando, qual que está sendo o custo por lead. Você tem que ver como é que está a motivação do seu time, a satisfação do seu cliente. Então você tem que começar a se guiar por
números. Isso tudo que eu estou dizendo são coisas técnicas. Mas existem 3 habilidades comportamentais que eu acho essencial para qualquer empresário. Primeiro, um empresário de sucesso, ele tem mais coragem do que medo. Não significa que ele não tem medo, mas ele tem a capacidade de agir mesmo diante do medo. Eu recentemente encontrei um cara aqui em Maringá, olha que loucura. Há 5 anos atrás, tem um espaço aqui, Greg, não sei se você ouviu falar, chamado Eco Garden, que inaugurou. Há 5 anos atrás eu tive a oportunidade de ir nesse Eco Garden. Quando o cara me mostrou o que ele estava fazendo há 5 anos atrás, eu olhei para ele e falei assim, cara, você é louco. 5 anos depois, há 15 dias atrás, eu fui lá no Eco Garden que a Nath nos levou lá. Falei, que lugar maravilhoso, quem que inventou isso, meu Deus do céu? A hora que eu olho, o cara que eu encontrei de 5 anos atrás era o cara que tinha criado aquilo ali, que eu achei maravilhoso. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra que um dia eu tava aqui, eu te chamei de louco, cara. Sabe o que ele falou? Ele falou, quando as pessoas não me chamam de louco, aí eu começo a ficar preocupado. Mas quando me chamam de louco, aí eu sei que eu tô no caminho certo. Então entender que todo empresário tem que ter uma dose de loucura. A linha entre a insanidade e a sanidade mental, segundo o alemão, ela é muito tênue. Essa é uma questão comportamental, você precisa ter coragem. E é isso que a gente faz, né, Nath? Então, antes da gente continuar aqui, é isso que a gente faz no Visionário. Sabe por quê? O que acontece? A gente está tendo essa conversa agora, certo? A pessoa que está ouvindo pode estar falando assim, cara, que legal, preciso me desenvolver. Mas sabe o que é o problema? Amanhã, o dia a dia, a guerra, faz com que você faça o que você tem que fazer para sobreviver. E não é por mal, não é que você não quer, não é que você muitas vezes até não saiba, mas é que a rotina mata a estratégia. Então, se você não tiver um ambiente certo, com as pessoas certas, com o conhecimento certo, com a mentalidade sendo desenvolvida, esquece. Só o saber, só o querer, isso não vai mudar. Eu não sei nem o que ela está mostrando, mas é isso que nós fazemos no Somos Visionários. A gente criou uma ambiência, a gente criou um ecossistema, a gente criou todo um conhecimento palpável para a pessoa mastigar e aplicar, um negócio que provoca a mentalidade que você muda ao longo do tempo. Porque lembre-se de uma coisa, assim como para você preparar para fazer uma maratona, não é de um dia para o outro, para você sair de empreendedor para empresário, não é um ato, não é uma atitude exclusiva, não é o único momento que muda tudo, mas são pequenas ações feitas constantemente, em diferentes áreas, que daqui a pouco você vai chegar e falar assim, cara, hoje eu posso dizer que eu sou empresário. Boa. Entende? E aí é a maior sacada aqui. Você pegou essa sacada, você pegou tudo, daqui a pouco você pode ir embora. Só que eu quero que você fique aqui segurando Eu guardei o final. a última pro final, tá? Mas assim, ó, eu sempre falo, se você de fato quer resultados diferentes daquilo que você tem hoje, você tem que fazer 2 coisas. Ter consciência e agir. Ação. Uma sem a outra não funcionam. Então, o que a gente está trazendo para você aqui agora é consciência. Consciência de que você precisa considerar que você é empreendedor e não empresário, ou que você é um empresário que ainda não chegou nos resultados e tem muita coisa ainda para passar embaixo dessa ponte. Qual o segundo passo? Ação. Você tem que agir. O nosso convite aqui, né, que eu tô falando, Somos Visionários. Você que pega aqui, ó, Somos Visionários, mais uma vez o Merchan. Uma das ações, você pode entrar para esse grupo doido aqui. A segunda ação é começar a entender o que você precisa, o que vai tomar de você para você, de fato, ser um empresário, uma empresária, tá? Então, você tem que entrar em ação. Não adianta só ficar ouvindo esse podcast, que não vai resolver, não vai ser a solução para os seus problemas, porque, como o Gustavo falou, a rotina mata a estratégia. Então, você precisa, de fato, correr atrás e agir. Mas o primeiro passo é a consciência, beleza? Gu, pra gente fechar, então, matadora final. Bora. Porque a cabeça já explodiu pra caramba. Eu acho que já foi o recado dado. O recado já foi dado. Rufem os tambores. Eu só quero falar, para fechar, de um pouquinho de mentalidade como empresário visionário. Então, nós falamos sobre a mentalidade de você ser um empreendedor, de você ser um empresário, de você ser um empresário visionário, ok? O que eu vou te falar agora é até difícil de tangibilizar. Mas quando a gente pensa em ser um empresário visionário,
eu entendo que ele é um terceiro nível do empreendedorismo. Por quê? Porque ele está atrelado ao legado que você quer deixar. De uma forma mais simples e direta. Como empreendedor, muitas vezes você está olhando uma coisa para operar e para sobreviver. Como empresário, você já está num game para poder pensar em escala e mais de dinheiro. Como empresário visionário, você está pensando já qual que é o legado que você quer deixar. Então, se você puder fazer uma coisa agora, faça uma engenharia reversa. Imagina que hoje é o último dia da sua jornada como empresário nessa terra. Qual que é o legado? E pelo que você quer ser lembrado como empresário? A partir do momento que você começa a ter essa clareza, o que você pode fazer? O caminho ao contrário para chegar até lá. Então, eu não estou aqui agora para fechar falando assim mais técnicas, mais... Não, só estou te provocando. Lá no final, qual que é o empresário? Se falasse o seu nome como empresário, não como pessoa, como empresário. Qual que é a lembrança que as pessoas teriam de você como empresário? Bom. Se parar para pensar sobre isso, você vai começar a ver aonde você quer chegar, aonde você está hoje e começar a trabalhar para chegar lá. Porque lembre-se, não é uma corrida de 5 km, é uma maratona que você, assim como eu e a Nath, escolhemos por livre e espontânea vontade. Se fuder, se ferrar, passar o caminho mais difícil, chorar, ter dia que você não sabe se vai ter dinheiro para pagar as contas, cansar, desmotivar, ficar frustrado, mas ainda assim, depois de todas essas emoções, se acordar no outro dia e falar, bora que eu escolhi talvez não o caminho mais fácil, mas o caminho que eu acredito que é o caminho de empreendedorismo, mas sendo um empresário. E por que não um empresário visionário? Boa. E eu considero que o empresário visionário, na minha concepção, além de tudo isso que você trouxe, mas o empresário visionário, ele é aquele que empreende com liberdade. Que é a nova... É o que a gente fala. É o que a gente fala constantemente, é o que a gente vive, fala e vive, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto, é um ponto crucial. A gente só não fala, a gente vive isso, é empreender com liberdade. Para isso você tem 1000 coisas que você tem que fazer. E não se trata de faturamento, lembre-se. Não se trata de faturamento. Eu, Gustavo Rezende, já faturei muito mais do que eu faturo hoje e vivi muito menos do que eu vivo hoje. Eu já vi empresários que faturavam milhões e que não tinham liberdade. E já vi empresários que faturavam quase que 100 mil reais ou menos do que isso e que tinham uma baita uma vida. Isso é muito importante, porque muitas vezes quando a gente fala sobre empreender com liberdade, as pessoas acham, não, mas aí eu preciso de ter uma empresa... Ixi, Eu preciso fazer o 6 em 7. Preciso fazer 6 em 7, precisa ter 40 funcionários. Não necessariamente. Você só precisa escolher isso como estilo de vida. Empreender com liberdade. Então, esse eu acho que para mim é empreender com liberdade, onde que você entende o que são as suas liberdades, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade de escolha no final, né? De olhar para todo esse contexto e escolher. E é possível mesmo você tendo uma empresa tradicional. Porque as pessoas olham e falam, gente, é impossível. Nós provamos por A mais B que é possível todo mundo viver com liberdade, ter mais tempo, ter mais liberdade geográfica, ter liberdade financeira. Você olha para isso e é possível. Primeiro, você tem que escolher e acreditar que é possível. Então, acredito que seja isso. Resposta final para você hoje, depois desse podcast. Você é empreendedor ou empresário? E quem você quer ser? Você não tem problema nenhum continuar como empreendedor. Mas você quer ser um empreendedor? Você quer ser um empresário? O que você deseja? Ou um empresário visionário? Posso dar um último pitaco? Já estouramos todo o tempo. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a paçoca. Vou trazer para a nossa vida pessoal, mas isso mostra a mentalidade. Essa semana, o que a gente fez? Muita coisa, mas a gente... Nós contratamos... Mas a gente fechou o mensalista. Uma mensalista, obrigado. Eu falei para ela que é a nossa parceira, né? Mas é uma pessoa que vai cuidar da nossa casa. Ela é a nossa facilitadora. Boa, vamos até começar a usar essa. Melhor que parceira, gostei. Nós contratamos uma facilitadora que vai cuidar da casa, das sopas, da alimentação, da limpeza e tal, ok? Uhum. Olha o exemplo de mentalidade. Se fosse há um tempo atrás, não vou te falar que não dá um friozinho na barriga, mas se fosse um tempo atrás, meu Deus do céu, isso é custo, vocês estão ficando doido. Qual que é a minha cabeça? Essa pessoa, no mínimo, vai economizar
De horas. Eu tô falando, não tô contando aqui estresse, eu não estou contando relacionamento marido e mulher, eu não estou contando o impacto de você estar bem, mais descansado, não estou contando. Só em horas. Essa pessoa vai economizar 80 horas, no mínimo, do nosso mês. Quanto que eu posso gerar de riqueza com 80 horas? Essa é uma visão de empresário. O empresário, ele olha para a conjuntura e fala o seguinte, cara, beleza, eu vou investir 10 mil em marketing, eu vou contratar mais 2, 3 pessoas. Não se trata disso. Sempre se trata de qual que é o retorno que isso pode me dar. Por isso que tem gente que investe 5 mil reais, estou dando um exemplo bizarro, assim, que investe 5 mil reais por dia em marketing e acha que está investindo quase nada e tendo um monte de resultado. Empresário. E tem gente que não tem a capacidade de pegar um sistema e investir 150 por mês, que poderia dar um puta resultado, porque vê como custo. Isso para mim não é uma mentalidade de empresário. Isso para mim é uma mentalidade de empreendedor, ou chamo de qualquer outra coisa. Gostei que você trouxe. Eu vou trazer isso para mim, principalmente, dentro do meu cenário como empresária, mulher, agora você mãe da Sofia, olhando dessa estrutura toda. Eu vejo muitas mulheres ainda penando nisso, né? E às vezes tem muitos tabus, principalmente para nós mulheres. Para vocês, homens, eu acho que é até mais tranquilo, mas para nós mulheres é muito tabu. Será que eu vou contratar? Ah, não, eu deveria ficar cuidando da minha filha. Minha responsabilidade, né? Tem toda aquela questão no machismo, feminismo, N coisas que as pessoas conversam. Eu acho que primeiro você tem que saber como lidar com a sua família e se é possível. Mas você, como mulher empresária, se você olha para a estrutura, como a gente estava falando agora, retorno operacional de investimento, ter alguém como facilitadora para cuidar da sua casa, cuidar das roupas, pode ser que seja outra coisa. Para mim, nossa, gente, eu tô pulando assim 1.000 metros de altura de felicidade. Vale a pena. Não, tá valendo. Bom demais. Tá valendo a pena. Eu claramente. Já pagou o investimento. Claramente eu ainda tenho que ter tempo, tenho que treinar, fazer as coisinhas do meu jeito, porque a gente, na grande maioria das vezes, a mulher empresária, ela é muito dominante, então ela é muito centralizadora e quer as coisas do seu próprio jeito. E ter alguém, às vezes, tá em casa para fazer as roupas, coisas, você tem que abrir mão disso, mas isso é liderança. Então, você também tem que liderar, não é simplesmente delargar. Muitas vezes, quando a gente pode falar depois um tema sobre liderança, as pessoas ou elas delargam ou elas centralizam e elas esquecem de delegar, que é no meio. Elas delargam, jogam lá, contratam uma pessoa, deixa, por exemplo, a criação dos filhos, ou elas centralizam, ficam centralizadas demais e acabam não tendo tempo para outras coisas e elas esquecem de delegar. Não está dizendo que você não vai ter tempo com o filho e tudo mais. A questão é de organizar, liderar e fazer as coisas acontecerem. E quando a grande maioria das mulheres, é uma das minhas lutas, que a gente pode depois falar mais sobre isso, que eu percebo que quando eu engravidei, eu sempre quis isso para mim, de engravidar, ser mãe, mas ao mesmo tempo eu quero continuar sendo empresária, fazer as minhas coisas, minha vida. E aí, quando eu escuto as pessoas, eu só tenho 880. Ou você acaba nem tendo filho, ou você tem filho e delarga, e dá para alguém, assim, tipo, vai pra escolinha, na babá, que a grande maioria não gosta de fazer, ou acaba abrindo mão do profissional. Abre mão do empreendedorismo, de ser uma empresária, de fazer aquelas coisas, mas porque quer ter mais tempo com o filho. Então, eu acredito que é possível viver o melhor dos dois mundos, né? Ser empresária, fazer as coisas gerarem e fazer essas coisas, mas para isso a gente tem que ter uma mentalidade, como você falou. Quanto que ela me custa hoje, né? Uma mentoria que eu fecho paga tudo. O quanto que eu consigo, igual você falou, 80 horas por semana. Por mês. Por mês, né? Por semana não, por mês. 80 horas por mês. Só que o mais gostoso é não brigar mais com o Gustavo. Nossa. De ficar assim, pô, você não lavou a louça. Pô, você não jogou lixo. E né? vice-versa. E Nath, vice-versa. tem cueca? Eu esqueci de lavar. Então, trazer essas coisas tudo e foi, poxa, tá sendo gerado dessa maneira que a gente fica pensando em mil coisas. Então, você vai pensar no seu negócio ou você vai pensar nas coisas. E a casa, ela é uma empresa. Uau! É isso que a gente tem que entender. A casa, ela é uma empresa. Não tem um CNPJ, mas ela é uma empresa. E quando a gente entende que a gente tem que liderar, delegar e organizar, ela é porque nós, mulheres, a gente até fala CNPJ de empresária, CNPJ de mãe, CNPJ de dona de casa, né? Cuidar de si. E eu falo que são os 4 pilares.
ser mulher, cuidar de você mesma, ter tempo para você, exercício físico, se cuidar. Ser, de fato, esposa, que a gente não pode esquecer isso, para quem é esposa, ser esse espaço. Ser mãe, que agora é o meu novo pilar, e ser empresária. Então, eu aprendi isso com a minha mentora, na Chay Carione, que não são pratinhos, são engrenagens, onde que pode ser que uma um pouquinho mais devagar, mas todas têm que estar rodando, né? Então, é isso. Gostei. Show! Maior conquista do dia hoje. Pra gente dessa não semana. perder o costume, você que chegou até aqui, bom demais, uma vez por semana. Yes. Já liga o alerta aqui no nosso canal pra você receber o quê? Chegou o novo A Fieldcast, você vai receber saindo do forno, quentinho, você vai receber essa notificação aí no seu E celular. manda no seu sugestões PC. também de temas que você quer saber um Ó, pouco mais de como empreender com liberdade ou alguns Interage com a temas. gente, interage com esse casal aqui, dor da cabeça. Nós estamos aqui só pra ver com liberdade. Estamos em todas as redes, Spotify, YouTube, com esses podcasts, também Nós Instagram. estamos também naquele OnlyFans. O que é esse OnlyFans? Ué, OnlyFans todos não. assinantes, Não, né? esse Não, não, esse não, tá doido? Pessoal, pra gente Não, por fechar, favor. faz aí do lado Pelo amor daí. de Deus. Olha aí, ó. Se junte a nós nesse movimento ao infinito. Infinito e além. Até semana que vem.